Então, na quarta-feira eu procuro fazer isso aí mais profundamente. Hoje eu estava pensando o que eu ia falar para vocês, para nós começar esse trabalho de hoje. E primeiro eu vou mostrar o pessoal aqui, né? Que está aqui. Fica meio... Vamos lá. Quanto mais, hoje em dia, quanto mais simples for o vídeo, mais sucesso faz. Então a coisa funciona por aí. Então vamos ficar quietinho, câmera, tá ok. Então eu estava pensando, como estava falando, o que eu ia falar sobre hoje? Hoje eu vou falar sobre a respeito de vida e morte. Vida e morte. Porque são duas coisas que, quando a gente vê assim, tem um olhar mais sem compreensão, é uma coisa bastante difícil para a gente poder entender. Bert Hellinger fala de que não existe morte, existe mudança de estágio, mas para nós é uma morte, na nossa concepção, no nosso psicológico, na nossa psique. Daí ele fala assim, que uma coisa só existe por causa da outra. A vida só existe por causa da morte. E a morte só existe por causa da vida. É complicado, né? Então ele fala que a vida é algo maior. A vida é tudo que está vivo. Tudo que é vida, é vida. E é uma energia que vem de outro lugar, que permeia tudo. Por isso que ele fala que não tem morte. E essa vida, para continuar vivendo como nós vivemos, tem que haver a morte. Então ele diz assim que a morte se alimenta da vida e a vida se alimenta da morte. Quando eu morro, os meus filhos, que eu deixei a minha geração, fica vivendo, continua vivo em mim. Eu continuo vivo neles, aliás. Então eu não morro. E tem a natureza que morre para nos servir. É preciso ela morrer para servir a gente. Então ela cumpriu um papel, uma função aqui na Terra. Por exemplo, uma árvore é um ser, uma coisa viva. Mas é necessário, muitas vezes, para a gente ter um abrigo, você vai lá e sacrifica essa árvore. E ela está para ter uma função. Ela cumpriu a função dela, que é nos abrigar, nos dar lenha, nos dar calor, sei lá para quê. Então ali ela cumpriu a sua função e morreu. Um vegetal, uma planta, nós vamos lá e plantamos uma planta, uma semente, o alimento nosso, e ele está vivo. Mas para nós poder nos alimentar dele, ele tem que morrer. Daí ele morre e nos alimenta, e ele continua vivendo em nós, porque é da energia dele que a gente continua vivo. Então, nesse sentido filosófico,
é que ele fala que a morte, que a vida se alimenta da morte. Um animal que a gente cria, ele é um ser vivo. Daí você chega a um determinado ponto e você sacrifica ele para você se alimentar. E ele está cumprindo uma função de continuar fazendo com que exista vida naqueles que precisam daquilo. Então é nesse sentido que a vida, que a morte alimenta a vida e vice-versa. Então a vida continua existindo por causa da morte. E é uma das coisas muito difíceis para nós podermos compreender e entender esse sentido da vida e da morte. Ele fala que isso é um círculo ou um ciclo que fica sempre girando dentro dessa dinâmica e desse princípio. Os nossos pais nos dão a vida. E eles estão aqui para nos dar a vida. Então a função deles é nos dar a vida. E depois que eles nos deram a vida, é como se o trabalho dele e a função deles tenha cumprido uma etapa. Por isso que Bert Helling fala de que para a gente poder pagar a vida que a gente recebeu do pai e da mãe, a gente tem que dar outra vida. Ter filhos para continuar dando vida. Então, os seres vivos estão aqui para produzir vida e dar vida. Mas eles têm são finitos, eles vêm, fazem o papel deles e daí volta para o ciclo da vida de novo. Então é nesse sentido que eu falo. Então muitas vezes é difícil para nós entender que quando acontece esses fatos da pessoa ficar doente, dela desencarnar ou morrer, e porque a gente não consegue conceber que às vezes ele é um ciclo que tem que ter, que fez o seu papel. Fez o seu papel. E daí está na hora da pessoa aceitar isso aí. E a vida vai continuar. Esse corpo, essa estrutura que está aqui, ela desaparece. Mas a vida em si continua sendo reproduzida em todo o universo. Por isso que tem pessoas que chega um momento e não querem mais viver. Abre mão da vida. Então o que é a morte? O que é a morte? A morte é menos vida, menos alegria, menos felicidade, menos prosperidade, menos abundância, menos saúde. Então essas coisas são a morte. Olha o que eu falei. Menos alegria, menos felicidade, menos prosperidade, menos abundância. Então isso aí é uma maneira de nós, menos saúde, de nós estar indo a favor da morte. Então quando a pessoa é infeliz, não está feliz com o que tem, fica julgando os outros, reclama do mundo,
nós estamos alimentando a morte. E para nós alimentar a vida, é que nem eu falei já, vou repetir, é sendo mais feliz, é tendo mais alegria, é procurando ter mais saúde, cuidando mais de si, e ter sentimentos bons. Então, a gente está a favor da vida. Tem objetivo, senão você não tem objetivo. E a vida é uma força, então a gente tem que se ligar nessa força, na força da vida, e buscar essa energia. Agora, se nós ficamos nos ligando na outra força, na força da morte, daí vai começar a acontecer se nós continuar sentindo raiva pelas pessoas, sentindo raiva por nós mesmos, maldizendo a nossa herança, porque falando mal do que aconteceu conosco, recriminando as coisas que não estão acontecendo do jeito que eu quero, eu estou fazendo um movimento para a morte. Agora, quando eu inverto esse processo, mudo essa consciência, daí eu estou trabalhando pela vida. Então essa gravação vai ser mais curta hoje, né? Eu vou ficando por aqui. E viva la vida para todos nós. Então essa é a palestra que a gente faz aqui na ASP, que antecede o processo de constelação. E essa fala que eu trouxe para vocês aqui é uma fala do Bert Helling, não estou inventando nada. Então isso aqui tem autor e eu estou falando porque eu senti que tem sentido e percebi que a coisa passa por aí. Então, quando muitas vezes a gente tem uma enfermidade, tem que saber que aquilo ali é um processo que aconteceu e talvez seja a hora da gente que já cumpriu o que tinha que cumprir. E dar a vida para outro, para continuar existindo a vida. Dá para bater palma? Pode. Eu